Como é que você sabe? Porque até a Bíblia fala, né? Que quando você tem dinheiro, todo mundo quer ser teu amigo. Exatamente. Né? Então, Bem-vindo a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. Hoje uma mesa redonda, ou melhor, quadrada, muito especial aqui. Estaremos aqui em 4 pessoas. E olha, vai ser muito divertido. Além da gente falar de investimento, vamos falar de vida pessoal. E já combinamos aqui nos bastidores, vamos falar de relacionamento. Gente, tá sensacional. Trouxemos aqui 2 naves. Vocês, esse aqui tá rico que eu tô sabendo. Tá fazendo várias coisas já, já não é primo pobre, é primo bilionário. Mas antes de tudo, vamos dar oi pra galera, né? Oi, meus amores, fala, criaturas. Hoje a gente vai... a gente tava ali fora falando sobre relacionamento. É um negócio que nós vamos falar aqui, já é o primeiro assunto que nós vamos falar. E antes também já vamos falar do nosso patrocinador que tá aqui com a gente, Investidor 10. Usamos nas nossas redes. Lá você vai fazer um estudo de ativos no exterior, fundos imobiliários, empresa... Mas, gente, nós estávamos aqui nos bastidores falando sobre relacionamento. Nós vamos entrar na parte de investimentos, mas do nada a gente estava ali fora conversando, o primo chegou, o Diego, a Carol tava chorando as pitangas aqui, né, falando que as amigas estão sofrendo aí, por aí, com os homens e tal. O Diego complementou. Tá difícil a coisa, né, Carol? Tá difícil. O que tá acontecendo? Porque, assim, todas as minhas amigas estão reclamando. E uma reclamação, eu vejo 2 partes erradas, na minha visão. Uma, a mulherada que quer que o cara seja tipo um pai. Outro dia eu tava lá na academia, escutei uma menina falando, eu tô puta, eu tô brava, vou terminar o namoro. Eu falei, mas por quê? Porque ele não pagou meu aluguel. Eu falei, peraí, né? O cara não pagou o aluguel, é pai? É o teu pai, Aí você fala, tá errado, né? Também essa parte tá errada. Mas aí também você vê outras pessoas que o cara... Tá vivendo às custas da mina, Ele vai morar na casa da mulher, vai ficar lá encostado, não quer fazer nada. E se você pedir pra ele lavar um prato, ou sei lá, varrer, cara, ele acha ruim ainda. Tô te falando, A maioria eu não das sei, minhas amigas, Carol, a maioria das minhas amigas estão todas solteiras exatamente por motivos assim. Elas falam que é isso, né? Falta Não é nem sobre dinheiro a questão, é sobre também educação, sobre caráter das pessoas, né? Então é isso, assim, você vai querer aceitar uma pessoa que às vezes não vai somar na sua vida, né? Vai dividir, enfim. Às vezes a pessoa sabe que você tem uma certa condição boa, graças a Deus, e ela acha que você não precisa... A pessoa fala, ela tem dinheiro, eu não preciso ser romântico, eu não preciso mais pagar um jantar legal pra ela, eu não preciso mais dar uma lembrança legal pra ela. E não é assim, porque isso aí se trata de um romantismo, né, de cavalheirismo, e a pessoa simplesmente fala, ela tem dinheiro... então eu não preciso dar nada pra ela. Ela que não precisa de presente, não precisa de nada. Que tem meio que uma pressão social, isso tá mudando, né? De que o homem tem que ganhar mais que a mulher no relacionamento. E não precisa. Exatamente. E aí, o que eu acho o problema? Eu não acho que é um problema a mulher ganhar mais ou o homem ganhar mais. Eu acho o problema o cara ser vagabundo. Isso, pra mim, é treta. O homem, pra mim, cara, ele tem que ser um cara pau pra toda obra que vai fazer, vai resolver os problemas, sabe? Vai correr atrás. A mulher pode ser diretora de um banco e o cara pode ser um pedreiro. Mas se ele não é vagabundo, já é um ponto... E a gente sabe que, pelas estatísticas aí, problemas financeiros é uma grande causa de divórcio. Exato. Então, assim, se você tá namorando, já vê qual que é o perfil do cara. Já da vê mulher, qual que é o né? perfil da mina. É vagabundo? Vai ficar É encostado folgada? lá. E não só de ganhar dinheiro ou não, mas até a forma que gasta. Por exemplo, eu também conheço gente que namorou e no namoro todo mundo já via, vai dar cagada. O cara se via que ele era um cara mais pobre, mais trabalhador, ralava, e a mina era uma mina fina que só queria coisa de marca. Exato. Aí todo mundo já via, mano, quando esse cara casar, o bicho vai ter que dar as tripas pra sustentar o estilo de vida dessa mulher. E deu. Tanto que divorciaram. Né? Por isso que o namoro é importante pra você, mano, ver o perfil Verdade. e não... Porque às vezes o cara só quer pensar em sexo e tudo mais. Cara, tem muito divórcio por causa de problema financeiro e outros problemas também. Personalidade, gênero, enfim, né? Mas analisa. Vê se a pessoa tá disposta a diminuir um pouco o nível. Porque talvez depois que casar não vai ser a mesma coisa que já vivia. E vice-versa, né? Eu tô falando de homem, mas acontece o contrário também, né? Às vezes, muitos problemas do relacionamento têm a origem no dinheiro, mas não se percebe. Por exemplo, o cara começa a ficar mal-humorado pra caramba porque tá todo endividado. Começa a dar patada o tempo todo. Sim. A mulher começa a ficar irritada porque nunca tem dinheiro pra fazer nada nem pra comprar nada. Começa a dar briga. Aí eles Ou pensam... o cara começa a dar uma cortada, porque às vezes tá numa situação diferente, aí pronto. Sim. A mulher já muda. E aí Verdade. ele acha que a gente divorciou porque a gente tava se dando muito mal.
só que não percebe que estava se dando mal por causa do problema financeiro que estava afetando o temperamento, a personalidade, o estado de Exatamente. espírito dos dois e começa a ter O briga. problema o tempo da questão financeira, realmente, muitos casais acabam porque começa a gerar estresse, cara. Você não tem dinheiro, você não vai dormir bem. É. Então tem muito casal também que quer levar uma vida que não pode. Por exemplo, o cara ganha bem e a menina ganha bem, não tem problema. Só que eles querem gastar mais do que eles podem, mesmo ganhando bem. E aí, você querer ostentar uma vida de luxo que você não consegue segurar, tem muito casal assim, né? É. Até que está nos assistindo. E qual é a correção disso tudo? Gente, descer um degrau. Porque o mais importante, talvez, não seja você querer dar festa pra todo mundo, né? Não seja você, talvez, querer fazer as viagens mais caras nesse momento. É o importante você estar bem no seu relacionamento. É. Agora eu queria citar uma coisa com vocês. Eu que tô na faixa dos 40, tô com 41, eu vejo alguns amigos meus que ficaram solteiros, cara, saindo tudo com menina de 18, 19 anos. O que tá acontecendo com essas meninas mais novas que estão procurando os homens de... Cara, eu tô falando 40, mas tem amigo meu de 50 saindo com menina de 18, 19, 20 anos aí. Caraca. É, Maturidade. mas é da um pouco pessoa. esquisito ver uma foto assim né, de um cara que já tá grisalho, com uma menina que você vê claramente que é mais nova, né? Às vezes, pô, você chega num lugar, pô, é teu pai? Não, é meu namorado. É um pouco estranho. Por que será que tá acontecendo esse negócio? E também os homens mais velhos procurando as mais novas, não procurando ali a cinquentona ou a de 40. Agora, o que eu queria perguntar pra vocês é assim, a opinião de vocês. Eu pergunto muito isso pra turma. Vocês acham que uma mulher... E até deu uma polêmica lá do Thales Gomes, né? De falar sobre ser CEO de uma empresa. Vocês acham que isso dela ser uma diretora ou uma CEO impede, realmente é um empecilho dos homens chegarem nessa mulher? Pra namorar, enfim. Quer falar? Eu acho que isso diz muito mais a respeito. Se o homem tem medo de chegar numa mulher porque ela ocupa um cargo de diretoria ou porque ela tem dinheiro, que ela é resolvida financeiramente, eu acho que o problema tá muito mais no homem do que na mulher. Eu não veria problema nenhum. E eu acho que é exatamente isso que acontece. As pessoas, elas se auto-julgam. Elas se colocam... Não é ninguém que coloca elas embaixo do sapato de alguém. Não, elas se colocam embaixo do sapato de uma pessoa, sabe? Então elas se inferiorizam, então elas acabam tendo medo, elas acabam não chegando junto. Mas se ela tá feliz, eu acho que tá tudo certo, sabe? O que eu acho? Eu acho que o cara tem medo desse tipo de situação. Que, tipo assim, talvez ele pensa, e é o que você falou, tem mais a ver com o que o cara vê de si mesmo do que com a mulher, né? Talvez o cara fica meio que num cagaço de pensar, mano, essa mulher ganha 10 vezes mais que eu, é CEO, manda em 500 pessoas, ela vai mandar e vai controlar, não sei. Pode ser um medo que o cara tem. Eu não acho que é um problema, eu não vejo problema em a mulher ter um baita cargo, mas eu vou falar o que pra mim é o ideal. E não tô falando que é certo ou errado. Pra mim, o ideal é se a mulher tiver o privilégio de não ter que trabalhar. Por quê? Principalmente quando tem filho. Ah, sim. Entende? E eu não tô falando aqui, tem gente aí mal intencionada que faz corte e tira tudo do contexto, né? Eu acho super legal a mulher trabalhar e ter uma carreira profissional incrível. E se é o sonho dela, manda ver, assim como o homem pode ter também. Mas eu, por exemplo, lá em casa, a gente já tinha meio que determinado isso. A minha esposa queria e ela concordava com isso. Amor, quando a gente tiver filho, o meu sonho é ficar em casa cuidando dos filhos e fazendo as coisas. E ela pode ter um negócio, fazer coisa, mas não esse trampo que ela tem que trabalhar 12 horas seguidas. Só que, de novo, eu tô falando, não é que é certo ou errado. É o que é ideal pra mim e pra minha esposa. Só que a gente pensou que vai ser melhor se ela não ficar presa num horário de 10 horas por dia. Porque E ela quis isso, né? Exato. É esse bem que o ponto diferente, porque principal, tem muito Diego, homem, às vezes, que fala: não, você não vai trabalhar, você vai ficar em casa cuidando. E acaba com o esse é o sonho dela. problema. Exato. Então, eu acho que é legal isso, porque na minha concepção, é complicado hoje quando o homem e a mulher trabalham, aí o filho tem que ficar 12 horas na escola. Eu acho que é legal a gente deixar claro que a mulher trabalha em casa é um trabalho árduo. Porque cuidar de criança não é fácil, cuidar de casa não é fácil. Da Não acaba família. nunca, né? Todo Não dia se acaba renova nunca. as coisas, né? Mas o que eu acho? Que eu vejo? Eu vejo muita hipocrisia. Porque às vezes, provedor, mas daí o cara não quer ser, o cara não consegue, ele não quer ser provedor. E aí eu nem tô falando na questão do sentido de, ele não tem dinheiro, às vezes ele não quer ser provedor. Uhum. E aí ele fica na internet lá fazendo um monte de vídeo, porque tem que ser provedor. Mas você é provedor? Uhum. Você não é, então como é que você vai ficar falando disso, entendeu? Porque às vezes a mulher leva aquela vida porque ela precisa levar aquela vida. Ela precisa andar 12 horas de ônibus, trabalhar, Sim. pagar as contas dos filhos, ela tá ali ralando. É uma coisa. Agora, você falar de uma condição, graças a Deus, onde o homem pode dar esse conforto maior que o primo fala e tal,
é outra E coisa, com né? ela querendo. Muitas mulheres ganham melhor que os homens, né? Elas conquistaram isso nas últimas décadas. Pra mim é natural também. Eu acho que é uma via de mão dupla. Tudo tem que ser conversado. Se a pessoa planejou isso, né? E outra, se ela é o que você falou, ela vai ficar em casa, então ela vai fazer as tarefas da casa, ela vai cuidar do filho. É uma questão de você se colocar no lugar do teu parceiro. Se você escolher uma pessoa pra viver a vida com você, é de se esperar que exista a empatia dos dois lados. Muito natural da maioria das famílias, que às vezes a gente vive numa bolha em que a gente não faz isso, né? Na nossa casa. Mas as pessoas não se conversam. E isso gera vários atritos financeiros por um monte de problema. E é fogo porque a gente está numa fase da humanidade que é bem essa transição, né? Se a gente for analisar, sei lá, 7 mil anos, não sei, Abraão, Moisés, até 50 anos atrás, isso não era algo discutido. A mulher cuidava da casa e o homem trabalhava. Porque eram trabalhos muito braçais, né? Que exigiam força. E aí o homem tem mais força que a mulher. Tipo, a mulher não vai trabalhar na Biologicamente. carvoaria. Exato. Hoje, É os natural. empregos mudaram muito, né? Então, os empregos são muito mais acessíveis para a mulher do que na época de antigamente, que era Sim. tudo braçal, Exato. precisava de força e tal. Então, a partir do momento que, sim, as mulheres estão trabalhando mais, e isso é muito bom. Só que aí a criança fica lá, o pai joga a criança lá, daí chega em casa, tá todo mundo com sono, não tem mais relacionamento. Então, eu ainda tenho um pouco da minha mentalidade antiga, digamos assim, que a mãe cuida dos filhos mais e ajuda e tal, enquanto o homem chega depois e faz. É uma mudança que não é de uma hora para outra que vai mudar na cabeça das pessoas. Mesmo porque hoje em dia, poucas famílias conseguem sobreviver se só o cara trabalhar. Tem pessoas hoje, principalmente o brasileiro, tem muito brasileiro que tem que, né? A família toda trabalha pra se ajudar. Mas eu quero colocar uma situação aqui na mesa pra vocês. Por exemplo, então, vamos supor que o homem sai pra trabalhar, a mulher fica em casa, dona de casa. Mas ela também precisa ter o dinheiro dela pra ir no cabeleireiro, pra ir sair com as amigas, pra tomar um drink, pra, enfim, comprar uma roupa. Como é que fica a situação da mulher? Como é que fica esse acordo entre o homem e a mulher, então? Porque o homem, ele é o provedor, ele ganha o dinheiro. A mulher, ela tá em casa, ela tem o trabalho dela, mas ela não entra dinheiro. Quando você casa, tudo é dos dois. É dos dois. Eu não concordo que o dinheiro dela é dela e o dinheiro dele é dele. Embora eu conheça casais que façam assim. Eu não concordo. Eu entendo que tudo que entra é dos dois. Mas pode haver formas diferentes para você separar para que cada um faça o que quiser. Como que funcionou lá em casa? Desde antes de eu ter o canal, quando eu ganhava 3 mil por mês, a gente tinha um custo baixo. Então, a gente pagava as nossas contas e a gente separava R$200 para você e 200 para mim. Eu nunca gastava meus 200, mas ela gastava e eu falava, não precisa me falar o que você está fazendo, é teu. Aumentamos depois para 300, aumentamos para 500. Aí, hoje, a minha esposa não trabalha, tudo que nós temos é dos dois, só que a gente coloca uma verba para ela gastar como ela quiser e eu não estou nem aí. Faz o que você quiser. Porque não tem aquele negócio de prestar conta, sabe? Ficar pedindo, né? Você acha que eu posso comprar essa bolsa? Mano, o dinheiro é teu, velho. Faz o que você quiser. E É eu uma, também uma faço o solução meu. boa, cara, porque às vezes é chato, né? Às vezes, por exemplo, você mora junto aí fica assim, chegou a conta de luz. Viu, amor? Você precisa pagar, dividir. Viu? Não sei o quê. Fica uma situação Sim. muito Ou então ficar pedindo, né? Pode crer. Então, a gente faz assim. Mas, Duda, é porque hoje você tem bastante grana. Funcionava pra gente antes, só que era um valor bem menor. Uhum. Então, eu acho que é importante... vamos pegar um exemplo de um casal. Faz de conta que o casal tem uma renda familiar de 5 mil. É muito mais do que a minha era. Cara, programa para ter um custo de 3. E dá para ter 3. Claro. É uma simplicidade. Não tô falando de comprar Nutella, pote grande, né? É uma simplicidade. Priorizar e abrir mão de algumas... Isso. Sim. Vamos até aumentar um pouquinho, vai. Você ganha 5 pau. Monta uma planilha. Eu vou me organizar aqui com 3.400. Tá. R$400 para investir, obrigatoriamente. Casal Sim. que não investe é louco, tá? Se Sim. você tem condição e não investe, é louco. Se você não tem, tudo bem. Mas se você tem condição e só compra coisa e não investe, tá um casal E deficiente aí. gasta mais ainda do que tem, pô. Aí... Uma parte do que vocês ganham tem que ser para investir, tá? Então deu 3.400 mais 400, 3.800. Sobrou 1.200, 600 para cada. Assim eu acho que resolve um pouco. E pode ser um pouco mais para a mulher, que a mulher tem gasto mais. Homem não vai, né? Manicure, Sim. teoricamente, né? Não vai no salão de beleza. Então, bota uma grana maior para ela gastar, uma quantia para o homem e cada um faz como quiser. É a forma que funcionou para mim desde antes, quando eu não tinha o canal e ainda era pobre, né?
Mas não sei, cada um pensa de um jeito, é assim que a gente faz lá em casa. Sim. Mas aí quando a gente fala casado, vocês concordam em casar parcial de bens? Ou seja, depois que casou, aquilo a gente divide? Porque às vezes o cara casa com a mulher, vamos supor, ou a mulher com o homem, e um dos dois parceiros já tem um patrimônio legal e o outro ainda tá começando. Uhum. Como é que vocês enxergam, então? essas- O meu... Porque muitos casais se separaram na pandemia. Você viu, eu conheci Sim. muita gente que se separou. Porque a fica gente aquele puta estresse, às vezes o dinheiro, mais uma vez, o dinheiro diminui, É. né? Exatamente. E aí vira briga, mas o que eu tava, né? Eu acho que chega uma hora que tem que ter a conversa, né? Se vê que passou ali meses ou ano, e pô, e aí o cara tá enrolado, mas não consegue se resolver, aí já começa a ficar complicado. Aí você tem que entender se o cara tá naquela situação porque ele é folgado e não tá indo atrás, ou não, ele tá tentando, mas não tá dando sorte naquele momento. E se o casal se dá bem, eu acho que vai numa questão de parceria, né? Eu também Pelo menos é a minha opinião. É que eu, particularmente, eu acho complicado já morar com pouco tempo, sabe? Porque é o que você falou, depois que junta ali, com que é o negócio da união estável lá É. e tal, né? Então, assim, a A gente partir de sabe... 6 meses, acho que a justiça considera, eu não sei se é lei isso, mas eu sei que existe a questão, né, Diego? Se a pessoa tá morando junto, depois de 6 meses já considera união estável. Ou às vezes nem tá morando junto, tá? Mas aí tem direito Já ao teve quê? casos. A casa, tudo? É como se fosse um dinheiro, casamento. tá? Tudo. É igualzinho um casamento. Então, a união estável, ela vale juridicamente assim como um casamento vale. Então, por exemplo, você tá empregado CLT, você tem convênio, se você tem união estável com a pessoa pode ter o convênio da sua empresa. A partir de Tudo. quanto tempo isso? A partir de 6 meses. Então, assim, se você tá namorando alguém aí há 6 meses, já tá em união estável. E é união estável com regime parcial de bens. Né? Porque é essa que vale, quando não tem nada acordado em cartório mesmo, a que vale é em regime parcial de bens. Então, assim, muita gente tá lá namorando e nem sabe que ela já tá juridicamente casada, né? Puta, E aí, que- ela, a partir daquele B.O. momento, isso. ela tem que Mas começar aí como é que a pessoa vai provar quando ela começou a morar com a outra? conversa de WhatsApp, e-mail, texto. Eu saí com um cara, é um cara, mano, ele é muito rico, ele tem trabalho nessa área de corporação, tem Ferrari, o caramba, né? E ele namora, né? E a gente tava pensando sobre isso, né, cara? Quando você tem muita grana, você fica mais atento com tudo, né? Você fica com o pé atrás com relação a tudo. Com golpes Né? e tudo. Você fica medroso, tipo, como é Total. que eu vou saber se essa pessoa, esse cara ou essa mina realmente me ama ou se tá de olho no tanto que eu tenho? Faz sentido. Né? Então, Sim, até amizade. Ser rico Amizade. traz uns problemas, né? Amizade Total. muito. Exato. Como é que você sabe? Porque até a Bíblia fala, né? Que quando você tem dinheiro, todo mundo quer ser teu amigo, Exatamente. né? Então, por isso que eu gosto tanto de valorizar o que eu sempre tive antes da minha fama. Valeu, pessoal. Valeu. Toda semana aqui, convidados super especiais falando de investimento, geopolítica, política. Não esquece de se inscrever no canal Irmãos Dias Podcast, que é muito importante aqui pra nós. Quase 1 milhão de inscritos. Agradeço você estar aqui com a gente. Até a próxima semana com mais um convidado especial. Pessoal, da minha parte, eu sempre falo, criatura, voa Brasil, que investe, o futuro agradece. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.